Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Eu sei que os irmãos estão tristes porque não é Fubá que está aqui. Fubá me desafiou durante a semana a gente dividir essa série e ele pregarmos juntos, né? Estudarmos o texto e a gente pregar junto. E essa semana a gente fez isso. Ele pregou à tarde e foi para casa porque ele está bem doente. Está com uma infecção nas vias respiratórias, com a sinusite braba, está bem debilitado, pouca força, sim. E queria que você orasse por ele também durante a semana e orasse por mim, para que a gente possa realmente ser abençoado aqui essa noite. De verdade, eu sei o quanto Deus tem usado o Fubá aqui na minha vida há quase 20 anos. Estar aqui com muito temor e tremor, de verdade. Eu queria pedir que você orasse por mim, orasse por você, para que continue sendo... Oi, alô, continue sendo abençoado por Deus aqui essa noite. Está cortando ou é impressão minha? Tá bom, né? Beleza. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Reis, então, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler os versículos 1, depois a gente vai pular para outros versículos, e a gente vai ler quase o capítulo todo. 1 Reis, capítulo 18, o ministério profético da igreja, a vocação profética da igreja. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, você pode ler comigo aí, que diz: muito tempo depois, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque quantos anos sem chuva sobre a terra? 3 anos de chuva. Está ruim mesmo. Deixa eu tirar aqui e ver se ele melhora. Hora que melhora. Não tem um versículo, né, na Bíblia? Hora que melhora. Vamos ver. 3 anos sem chover. Você pula aí para o versículo 15. Diz assim: disse Elias agora a Obadias, que é um servo de Acabe, e Elias se encontra com ele. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, o que, irmãos? Perante deveras hoje me apresentarei a ele, a Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Obadias estava morrendo de medo de dizer a Acabe que Elias queria encontrar com ele, e de repente Elias tem um sumiço de Deus e Obadias seria morto pelo rei Acabe. Mas aí Elias garante a Obadias, que é servo do rei, vai lá e Acabe vem ter com Elias, e a partir daí até o final a gente vai ler. Ele diz o seguinte: vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas é você, Acabe, e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa da sua esposa Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Você pode ler o finalzinho aí comigo? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor.
e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, em minúsculo, essa divindade aí, Baal. E eu invocarei o nome do Senhor poderoso. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é o Deus verdadeiro. E todo o povo disse: tudo bem, essa palavra aí é boa. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do Deus de vocês, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz, em boca, mas não fala, como a gente leu no início, nenhuma voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar, que nem a gente vê os indígenas fazendo aqueles rituais. E ao meio-dia Elias estava zombando deles, dizendo: clamem em altas vozes, mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, pode ser que esteja atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e aí ele vai despertar. E eles clamavam em altas vozes, e se machucavam, se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o costume deles, até derramarem o próprio sangue ali no altar. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E o que aconteceu, irmãos? Você pode ler comigo aí? Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, por causa da aliança de Deus, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome, povo de Deus. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu também de água aquele rego. E no devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o quê? Fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. E o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva.
Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço, ao seu discípulo: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e vai lá dizer a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para a sua segunda casa, essa casa que era em Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém, amém. Vamos orar. Pai, nós lemos aqui, foi a Tua palavra, e a gente crê, Senhor, que não tem nada novo que precise acontecer. É só a Tua palavra mesmo, o Teu Espírito que já habita em nós. Por isso a gente pede que o Senhor ilumine os nossos olhos, abra o nosso coração. Realmente aqui essa noite a gente seja tocado, mexido. Que o Senhor venha e traga um discernimento espiritual ao nosso coração. Que essa pergunta ecoe não através da minha voz, mas do Teu Espírito. Isso que lemos aqui: até quando cocheareis entre 2 senhores, entre Baal e entre o Senhor, Deus verdadeiro, eterno, que Deus que está presente aqui em nosso meio. Ó Pai, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério profético da igreja, a gente tem estudado sobre a perspectiva aqui do profeta Elias e o profeta Eliseu. Já foi falado na semana passada e mostrado até um mapa aqui no Data Show, que o reino ao qual a Elias está profetizando é o reino do norte, que é chamado de reino de Israel. E esse reino, que seria um reino só, na época de Davi e Salomão, ele foi dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do sul com capital em Judá, o reino do norte com capital em Samaria. A Bíblia vai dizer em 1ª e 2ª Reis que todos os reis de Israel, do reino do norte, fizeram o que era mal perante o Senhor. Dentre eles Acabe, que a gente leu aqui. Não somente Acabe tem uma importância grande aqui na história bíblica, mas também sua esposa Jezabel. Jezabel, ela é conhecida na Bíblia, lá você vai ver em outras partes, inclusive lá em Apocalipse, como uma mulher perversa que traz engano e sensualidade à igreja durante essa era que até Jesus voltar. Você vai ver lá nas cartas que Jesus escreve às igrejas, lá em Apocalipse 2 e 3, que vai aparecer essa figura aí de Jezabel, salvo engano no livro de Judas também, e outras partes da Bíblia como sendo essa mulher de perversidade que ela foi. Está aqui nesse reino do norte, poucos profetas profetizaram lá, entre eles Elias e Eliseu, que são os profetas que nós queremos nos deter durante alguns domingos aqui, pensando que esses 2 profetas, eles estão vivendo ou desfrutando no seu ministério pouco da revelação e da manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Fora Elias e Eliseu, você vai ver o profeta Oséias lá na frente, profetizando também ao reino do norte. E se você for ler o livro de Oséias, parece que a mensagem é a mesma. Gira em torno dessa idolatria, gira em torno dessa perversão, dessas imoralidades sexuais, dessa falsa religiosidade do povo e tantas outras coisas que Elias
está denunciando aqui. Eliseu vai denunciar um pouco mais à frente, depois também Oséias, anos e anos depois, antes desse reino do norte ser destruído pelo império, que foi o Império Assírio. O fato é que Elias e Eliseu representam no Antigo Testamento uma figura muito importante. Eu tenho estudado um pouco já de um tempo, pensado sobre Elias e Eliseu no Antigo Testamento, e uma coisa que tem chamado muito minha atenção, que parece que o ministério de Elias e especialmente o de Eliseu é uma manifestação muito visível do ministério de Jesus no Antigo Testamento. Enquanto nós vamos ver em Davi a manifestação do reino de Deus de forma coletiva, comunitária, no Antigo Testamento, em Elias, em uma pessoa, e é fato porque até no Novo Testamento nós vamos ver algumas pessoas dizendo a Jesus que achavam que ele era Elias, e o fato é que o Elias do Novo Testamento era João Batista, conforme uma profecia do livro de Malaquias que dizia que haveria de Elias vir para preparar o caminho para que o Messias viesse. O fato é que Elias e Eliseu, na época ali de Jesus, participam um pouco do ministério da vivência de Jesus, tanto que quando Jesus leva alguns discípulos lá para o monte, que foi conhecido como Monte da Transfiguração, Elias e Moisés é quem aparece diante de Jesus, com o corpo ali glorificado, Moisés representando a aliança, o Pentateuco, e Elias representando os profetas, confirmando as Escrituras como um todo, de que aquele homem, Jesus, é o Cristo, é o Messias, é o Deus encarnado, como a palavra ensina para a gente, tanto desde o Antigo como o Novo Testamento. Mas aqui em Elias nós vamos encontrar, nesse momento, um cenário de uma calamidade terrível. Elias, ou melhor, o reino de Israel, está passando por um período de 3 anos de seca. Sem tempo para juntar balde, encher cisterna, caixa d'água, sem tempo para nada. 3 anos, imagine você. Essa semana faltou água no meu prédio. Menos de um dia, menos de 24 horas. Mas já é para quem gosta de tomar banho, né? Como é o meu caso. Já é um transtorno tão grande, porque de repente a água acaba, não tem balde, não tem nada. Acabou-se. 3 anos. Eu não estou falando aqui de 3 anos que faltou banho, porque o banho, nessa hora, se torna o mínimo. São 3 anos de seca na terra, de fome, que vai trazer fome. 3 anos que que vai tirando, vai minando as forças e a esperança do povo. São 3 anos que vão matando animais do campo. 3 anos que vão matando as plantações. 3 anos que vão tirando do povo o mantimento. São 3 anos que vão se desenvolvendo e a vida do povo, a vida em Israel vai secando. E à medida que a vida vai secando, os campos vão secando, os animais vão morrendo, a falta de comida, a falta de água, que é uma expressão da vida em todos os povos da terra, a vida, até os relacionamentos, até a convivência, e até muitos podiam ter morrido por causa dessa tamanha calamidade que o povo de Israel está vivendo aqui, e está vivendo por causa da mão do Senhor que está pesando. Veja só, Baal era uma divindade cananeia, a divindade que o povo de Israel, quando foi habitar nessa terra de Canaã, se acostumou a viver com ela. E a divindade, essa divindade chamada Baal, que seria o Deus da abundância, o Deus da fertilidade, é como se não imagine que a gente está lidando apenas com uma estátua, com uma imagem de escultura. Mas lidar com Baal no Antigo Testamento, dentro do povo de Israel, é como se a gente estivesse lidando com uma cultura
uma cultura que já existia naquela terra e que o povo, quando foi para lá, se misturou com essa cultura e muitos não conseguiram se desvencilhar dela porque ela se arraigou tão forte no coração. Então a gente não está pensando aqui em 450 homens que se curvavam a Baal somente, mas a gente está pensando e está vendo na Bíblia que a nação de Israel fazia parte dessa adoração, porque a pergunta que Elias faz é exatamente essa: até quando vocês vão cochear? Até quando vocês vão estar entre Deus, o Senhor, e entre Baal? Só que Baal é a expressão prática da vida quando a chuva vem, quando a comida chega na mesa da gente. É a expressão prática da vida quando a água é em abundância, quando o campo está abundante, quando a gente planta e espera que a colheita chegue. Baal é essa expressão religiosa que não é somente uma prostração diante de uma estátua, mas é também uma cultura que se arraigou no coração de Israel. E quando Elias vai lá ao rei Acabe e diz assim para Acabe: 3 anos sem chover sobre a terra. Quando Elias vai lá a Acabe e diz: assim diz o Senhor, perante cuja face eu estou, 3 anos que não vai chover sobre a terra. Elias e Deus no céu está desafiando não somente Acabe, ou não somente o povo. Deus no céu não está somente desafiando os profetas de Baal, mas Deus está do céu querendo revelar para o povo que quem é Deus é Ele, que quem é Senhor é Ele, que quem é Deus de toda provisão é Ele, que quem dá e quem tira é Ele, e não Baal. Só que Baal é aquela expressão que, para nós, deixa eu refazer a minha fala. A gente podia pensar em Baal da seguinte maneira: você já ouviu isso, eu tenho certeza. Eu ouço demais. Até aqui, alguns encontros com pessoas da igreja. Assim, não tem aquele versículo na Bíblia que diz: faz o quê? Por ti e... Nunca ouviu? Faz por ti e o quê? Eu? Amém? Você já ouviu isso ou não? Não tem aquele versículo na Bíblia que diz: faz por ti e eu te ajudarei. Tem gente rindo aí porque já tomou posse desse versículo. Eu sei, eu conheço. Faz por ti e eu te ajudarei. Já ouvi tanto esse negócio. Porque na Bíblia diz: faz por ti e eu te ajudarei. Oi? Heresias de Léo 4:2. E Baal é essa expressão de alguém de um povo que, embora não pense aqui somente em um povo que está se prostrando, porque você vai dizer: eu não me prostro diante de imagem, então não tem idolatria nenhuma no meu coração. Como João Calvino, lá no século XVI, disse nas Institutas, que o coração ele é uma fábrica de ídolos, que está fabricando o tempo todo ídolos e ídolos e ídolos para a gente se apegar em lugar do Senhor. Baal é esse imaginário de divindade que habita na mente e coração da gente, que vai nos ensinar a trilhar o seguinte caminho: se eu fizer o que é correto aqui na terra, se eu agir corretamente, se eu trabalhar direito, se eu tiver uma boa relação na igreja, na minha família, Deus vai me abençoar. Se eu estudar legal para o vestibular, para o Enem, se eu me empenhar na escola, se eu me empenhar na faculdade, Deus vai me abençoar. Eu vou passar no Enem, quando eu terminar a faculdade eu vou ter um bom emprego. Se eu estudar bem, se eu der o meu melhor, Deus vai me abençoar. Eu vou passar no concurso público e tudo mais. Baal é a expressão dessa divindade muito mais no coração, porque ela é uma cultura no meio do povo de Israel. E essa cultura diz para Israel o seguinte: toda coisa boa, toda a fertilidade da vida, do campo, dos animais, toda expressão de vida, de trabalho, de prosperidade, vem dessa divindade de Baal e dos Baalins. Então você vai se lidar com a cultura aqui, que é muito parecida com a nossa. Embora não tenhamos uma imagem de escultura em casa,
a cultura é muito parecida com a nossa em nosso coração, porque nós fomos ensinados assim. Nós somos ensinados assim dentro da religião, porque a religião brasileira, ela tem um pouco dessa fantasia do sagrado, a relação do sagrado, a relação com a vida material, de forma que se eu estiver bem com o sagrado, a minha vida material vai prosperar. É assim que as igrejas estão se firmando, igrejas evangélicas, algumas até neopentecostais, mas é assim também que centros de Umbanda e outras religiões estão se firmando na cultura brasileira, porque parece que a nossa cultura responde bem a isso. Se eu fizer um bom trabalho, se eu fizer uma boa obra, se eu agradar a divindade, aí sim vai me abençoar. Mas tem uma outra divindade que está fora do ambiente religioso. Está dentro dos livros que nós lemos na escola, dentro das universidades, dentro da formação que nós temos na mídia, está dentro desse sistema e por isso vai entrando no nosso coração, que é o materialismo. Seria uma teologia, um pensamento mais marxista, do materialismo histórico, no qual nós pensamos e afirmamos que a nossa vida aqui na Terra, o desenvolvimento da nossa vida aqui, é que vai trazer felicidade e sentido a partir do que eu construí, a partir da matéria das minhas relações. Se você ficou muito complicado, vou dizer a você o seguinte: é quando a gente tem o objetivo de ficar rico. E não me diga que esse negócio não passa no seu coração, porque passa. O objetivo de só ganhar dinheiro. É o objetivo no coração de dar o melhor para o meu patrão, de dar o melhor para o meu vestibular, de dar o melhor para tudo, como se essas coisas fossem separadas de Deus, e como se uma coisa fosse a minha vida aqui na terra e outra coisa fosse a minha vida lá no céu. Elias está se levantando diante de uma divindade que é cultural no coração do povo. E Elias está se levantando não somente para denunciar, mas também para desafiar. E veja que coisa totalmente louca, porque Baal é o Deus, é a divindade que é para trazer alegria à vida, a vida resolvida. É Baal que é para trazer a comida que está na minha casa, um trabalho próspero, uma boa família. É Baal que deve trazer toda a expressão de alegria, de abundância na vida cultural da gente. É como se a gente pudesse pensar que a minha alegria e a minha abundância dependem de um bom emprego, dependem de uma boa família, de um namoro, de um relacionamento, de um futuro melhor, de uma boa aposentadoria e isso e aquilo outro. É essa divindade que Elias está desafiando. Mas é justamente essa divindade de toda a abundância que trouxe uma sequidão de estio terrível no meio do povo, no meio de Israel. 3 anos de seca. E é verdade que, mesmo que essa seca não chegou ainda na nossa casa, à medida que servimos Baal, o nosso coração vai secando, vai secando, e a gente fica assim, seco, sem expressão de devoção nenhuma, até com expressão religiosa, até vamos à igreja, até continuamos as nossas práticas religiosas como eles continuaram, até continuamos a trabalhar como eles, até temos o discurso religioso que trabalhamos para Deus, damos o melhor para Deus, mas à medida que nos envolvemos com a perspectiva equivocada, porque estamos nos envolvendo com Baal, mesmo que a seca não chegue ao nosso redor, não chegue à nossa conta bancária, não chegue à nossa formação acadêmica, a seca vai se apoderando do nosso coração de uma forma tão poderosa. Jeremias denuncia isso lá na frente, dizendo que duas coisas somente o povo fez. 2. O povo se esqueceu de mim. O povo levantou altares no seu coração a outros deuses. Diz assim: esqueceu de mim, eu, que sou o manancial de águas vivas. E o povo se esqueceu de mim, que sou esse manancial, que dou a chuva,
que faço chover em abundância, que faço a vida se tornar abundante. E não é a vida depois da morte, é a vida hoje. Independente do lugar que a gente tiver, independente do cargo, independente do trabalho, da situação econômica, independente do grau de felicidade que existe no nosso coração, é o Deus que dá em abundância, porque o seu evangelho é um evangelho abundante na vida da gente. E Jeremias, no capítulo 2, verso 13, diz: ao invés de me buscarem, que sou o manancial de águas vivas, decidiram cavar cisternas rotas, cisternas que não retêm as águas, cisternas que secam, cisternas que não se alimentam dessas águas, não retêm as águas. E por causa disso, a seca e a vida espiritual vai se tornando uma aridez terrível. De tal maneira que o próprio ministério, que é o ministério da igreja, Deus não está chamando a gente para ser um profeta feito Elias aqui em Recife, como se fosse uma só pessoa. Mas em Cristo a igreja assume esse ministério profético na terra. Cristo que em si levou o ministério, o ofício de profeta, como também de rei, como também de sacerdote, e nos fez profetas nessa terra, não com um dom de revelar o futuro, não tem nada a ver com isso, mas de gente que pela palavra de Deus vive debaixo do altar do Senhor, diante da face de Deus nessa terra, denunciando não somente o pecado, mas também afirmando nessa terra que não é Baal o Senhor, que não é o dinheiro o Senhor, que não é o meu ego o Senhor, que não são as coisas dessa terra, nada é o Senhor, a não ser o Deus verdadeiro, que enviou Jesus Cristo. Ele é Deus, Ele é o Senhor. O ministério profético não se dá tão somente quando a gente denuncia o pecado, mas também quando afirmamos a grandeza de Deus, o poder de Deus e a existência de Deus aqui na terra, de forma que você é cristão em Cristo. Nós somos profetas, como também em Apocalipse diz, nós somos reino e nós somos sacerdotes de Deus nessa terra. Então Elias está desafiando essa cultura toda, mas a expressão da idolatria não está nos profetas de Baal, e a expressão da idolatria não está somente nas estátuas de Baal. A expressão da idolatria está no coração do povo. Nossos maiores inimigos aqui na terra não são os profetas de Baal. Porque a gente podia pegar esse texto aí e dizer o seguinte: o profeta de Baal é a Rede Globo. Vamos boicotar a Rede Globo. Amém? Não é assim que está rolando no Facebook muitas vezes? Ou o profeta de Baal aqui na terra é Hollywood, e então não vou mais assistir nenhum filme de Hollywood. É a Disney, é a Coca-Cola, porque quando coloca o lacre assim, aparece um diabo de chifre. Já viu isso ou não? E começa as teorias de conspiração, de coisa, como se o nosso inimigo fosse uma coisa ou outra. Porque o anticristo na terra é um partido político no Brasil. Porque o anticristo é Hillary Clinton. Porque o anticristo é o cara lá da Síria, é não sei quem, porque isso e aquilo outro, são os profetas, nós temos que boicotar, não vamos comprar. É uma marca, não vou comprar essa marca, isso e aquilo outro. Mas os nossos maiores inimigos não são os profetas de Baal. A gente precisa entender que há uma questão específica, circunstancial, na qual a morte se apodera desses profetas aqui na história de Israel, que isso não é mandamento de Deus para a vida da gente, mas o maior problema da nossa vida é o nosso coração, porque a idolatria não está lá nos profetas de Baal somente, mas ela nasce no coração da gente. É assim que Jesus, no Sermão do Monte, vai desvendando o nosso coração. Vocês podem botar o relógio aí, por favor? Senão eu vou até 10 da noite. Vai desvendando o coração da gente no Sermão do Monte. Mateus capítulo 6. Você vai ver a partir
do verso 19. Ele vai dizer assim: não ajunteis para vós outros tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai para vós outros tesouro nos céus, onde nem traça, nem ferrugem corrói. E diz lá assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o quê? O teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar a um e aborrecer a outro, ou há de também vice-versa. Ninguém pode servir a Deus e ao quê? E às riquezas. E diz lá também no verso 25, continuando, ele vai dizer o seguinte: por isso, não andeis, veja, por causa disso que eu acabei de falar, da idolatria que nasce no coração, o coração como uma fábrica de ídolos. Não andeis ansiosos. Veja que a própria ansiedade pode ser uma idolatria. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haver de comer ou de vestir. Olhai os lírios do campo. Veja lá como é que eles se vestem. Observai as aves do céu. Eles não ajuntam em celeiros. Veja como elas comem e elas se alimentam. Porque é o Pai dos céus quem faz isso. Diz lá embaixo assim: não andeis à procura dessas coisas, porque quem vive assim é que não conhece Deus de verdade. Quem vive com essa ansiedade no coração é quem não conhece Deus de verdade. Então não anda assim, porque quem anda assim são os gentios. E os gentios são essas pessoas que não conhecem Deus, o Deus verdadeiro. Não andem, são eles que andam assim. A nós, buscai o reino. Só quando a gente fala isso, está falando a Bíblia, mas parece que a gente está entendendo a coisa como se fosse assim: é buscar o que está lá no céu, quando eu morrer. Mas o reino de Deus é essa chuva de Deus, de abundância de Deus em nosso coração hoje, no presente. Por isso que o Sermão do Monte começa dizendo: bem-aventurados, porque são completos, satisfeitos. Aqueles que são humildes, que são entregues no altar do Senhor, estão completos, satisfeitos e felizes. Por isso que o Sermão do Monte começa pontuando que não é uma questão aqui de comportamento, de ética, de faz por ti que eu te ajudarei, porque é assim que funciona a religião dos homens, a religião de Baal. Mas o Sermão do Monte começa pontuando que é uma coisa muito mais do nosso coração, e essa idolatria é uma coisa muito mais do nosso coração. Por isso que ele vai dizer lá em Mateus 6, no verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que é essa abundância do Evangelho em nós, em nosso coração hoje. E todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Vos serão acrescentadas pelo Senhor somente. Elias podia aqui ter mandado chuva há muito tempo. Porque no versículo 1, Deus falou para ele: vai lá em Acabe, porque agora eu vou fazer a chuva cair. Já são 3 anos, não são 3 dias. Elias podia fazer a chuva cair. Mas esse processo, essa história, esse cenário que está se desenvolvendo aqui, desenrolando com os profetas de Baal, parece ser o cenário do Evangelho mesmo, no Antigo Testamento, que deve alcançar o nosso coração hoje. Antes dessa chuva, antes da expressão da bênção de Deus, da presença de Deus, parece que Deus gosta, quer, ama, é tratar o coração da gente. Como diz lá em Hebreus, capítulo 12, que Deus disciplina a todo filho que Ele o quê? Ama. E quem não está debaixo de uma disciplina de Deus, pense bem, se você não é um bastardo e não filho de Deus.
Deus ama tanto a gente e disciplina. É tanto que no ministério de Jesus, enquanto ele estava se encontrando com as pessoas, a expressão do Evangelho, ela vai muito mais no coração do que na religião ou no comportamento. Veja o jovem rico, por exemplo, lá em Marcos capítulo 10. O jovem rico vai lá diante de Jesus, dizendo assim: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Quando a gente ouve essa pergunta, mais uma vez, é como se o jovem rico estivesse dizendo: o que é que eu faço para ir para o céu? Não é isso que o jovem rico está perguntando. O jovem rico está perguntando assim para Jesus, porque era essa a compreensão judaica daquela época do reino de Deus. O que eu faço para desfrutar disso que o Senhor está falando hoje, na minha vida, na minha casa, hoje? O jovem rico não está perguntando para depois da morte, está perguntando hoje: o que é que eu faço? Jesus, não querendo afirmar as práticas de vida daquele homem religioso, mas Jesus faz uma pergunta, ou afirma para ele, melhor dizendo: cumpre os mandamentos, obedece a Deus. E ele fala assim com tanto engano no coração, porque essa adoração, essa idolatria, esse Baal religioso no coração engana mesmo a gente. Ele diz: eu estou fazendo tudo isso, eu faço tudo certinho desde pequeno, ninguém nunca pegou nada errado meu. E Jesus diz: faz o seguinte então, é aí que a coisa pega. Faz o seguinte, entrega esse negócio que se tornou um objeto de ídolo no teu coração. Vai lá, vende tudo. Não pense que Deus é inimigo das riquezas, mas a Bíblia nos orienta tanto. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não pense que Jesus está falando aqui no jovem rico somente sobre riqueza. Jesus está falando sobre coração. Jesus está falando sobre aquela coisa que pode ser até uma pessoa, pode ser até a solução para um problema, pode ser até um objeto material, alguma coisa, ou pode ser algo extremamente abstrato. Mas Jesus está falando sobre coração, dizendo àquele homem: vai lá no teu coração e pega aquilo que você tem de mais precioso, que é uma divindade, é objeto do sentido da sua vida, de adoração na sua vida. Vai lá e entrega, e abre, e rasga esse negócio, desfaz essa história. E o jovem rico sai de lá triste e até chateado, que muitas vezes o mau humor, a violência, a chateação se tornam mesmo mecanismos de defesa, para a gente se proteger de uma confrontação bíblica e da expressão do Evangelho aqui. Daí que Elias podia ter orado para a chuva descer, mas Deus quer tratar o coração do povo. No Evangelho de Jesus, o Evangelho da vida eterna, esse Evangelho que entra em nosso coração para que a gente possa viver a vida de Jesus aqui na terra, a gente precisa de um quebrantamento. O que a gente precisa é rasgar o coração. O que a gente precisa é o que Tiago fala no capítulo 4, quando ele mesmo diz lá assim que o maior inimigo da gente é a gente mesmo. Porque é do nosso coração que procedem as guerras, contendas. Lá Tiago capítulo 4 que diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E que aquele que pensa assim que é amigo do mundo está se fazendo inimigo de Deus. E lá ele diz: converta-se o vosso riso em choro e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. Rasga o coração, limpa o coração. Você que é de um ânimo dobre, se rasga, limpa o coração, se abre na presença de Deus. Porque Deus quer tratar o coração da gente. Eu quero ousar dizer aqui, com esse texto, que o que tem nos impedido de vivermos um ministério profético aqui em Recife
não é nada a não ser essa idolatria que há no nosso coração, que vai fazendo a nossa vida com Deus perder força. A Bíblia diz: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Parece que a gente vê é um bando de jovem, marica, homem e mulher, que não aguenta um ventinho, já está resfriado, já está chorando, se lamentando. Ai, estou chateado. É ou não é, irmão? Está ao nosso redor esse negócio, uma fraqueza, uma falta de vida, uma apatia, uma coisa que não tem gosto, não tem sangue. Eu não estou falando de temperamento, não. Eu estou falando de devoção, de vida com Deus. E você pode dizer: isso, é aquilo, é um problema que eu estou passando em casa. A gente tem um bocado de motivo para dizer. Mas o fato é que quando há uma idolatria no nosso coração, essa coisa faz a vida da gente perder força. E eu ouso dizer aqui em nome de Jesus, que essa falta de vida, essa apatia, essa falta de ânimo no nosso coração é idolatria. É porque em algum momento na nossa caminhada a gente se perdeu. E a gente está adorando a Baal. E a gente está buscando a vida ser rico, ser feliz, fazer a vida funcionar do meu jeito, a minha força. E por causa disso, a nossa expressão comunitária aqui em Recife, aqui na terra, vai se tornando pálida, vai se tornando fraca. E você: porque a igreja não faz programação, podia fazer uma programação aqui, ali, para alcançar Recife, no carnaval, não sei quando, não sei aonde. Irmão, a questão não é a coisa que a gente faz junto, mas a questão é como a expressão de Deus na nossa vida amanhã, terça, quarta, quinta, à medida que nós estamos lá na terra. Mas a gente sabe é condenar, sabe é falar mal, sabe é dizer: fulano é Baal, esse vazio que está aí na frente é Baal, eu vou destruir ele, eu vou orar para ele fechar. Mas porque a gente não pensa que as pessoas que estão ali, estão ao nosso lado durante a semana, e a gente pode dizer para eles, não para fechar, mas dizer para eles: há uma vida, há uma expressão, há uma coisa melhor, o reino de Deus em nosso coração. Hoje, a abundância, a chuva de Deus caindo e abundando a minha mente, o meu coração, a minha vida, hoje. Porque a salvação em Jesus, até isso a gente prega de uma forma, porque a gente não crê, não. A gente prega para as pessoas assim: você aceitar Jesus, você vai para o céu. E a pessoa diz: não quero não, eu estou lá nem aí para a vida depois da morte. Porque a gente pensa que o evangelho é isso, é para quando eu morrer eu ir para o céu. E quando vê as pessoas até ao nosso redor vivendo uma falsa liberdade no mundo, ali, fazendo isso, desfrutando daquilo, a gente fica com inveja, dizendo: como eu queria, como eu gostaria, mas eu não posso. Talvez porque a morte já é tão profunda na nossa alma que a gente nem sabe discernir mais o que Deus quer da vida da gente. Mas talvez que a gente se perdeu, a gente nem conhece Deus de verdade, não sei. Mas o fato é que o evangelho faz a gente feliz, faz a gente completo, faz a gente ter graça na vida, porque o evangelho é essa chuva de Deus que vem hoje em nosso coração a abundar, fazer a vida funcionar de uma maneira muito melhor. De tal maneira, é aquele que encontra esse Jesus, que é um Jesus vivo, não é Jesus morto, que está pedindo assim: por favor, ei, vem cá. Um Jesus que está cheio de mimo, com um bocado de gente que é assim: não me toque. Que é um bocado de gente que é assim, cheia de milindre, e Jesus está, de alguma maneira, tentando falar com você, para você não ficar chateado com Ele. Para com isso, pelo amor de Deus. O Jesus vivo, Ele é Senhor. E Ele estava lá em Israel, dizendo: até quando cocheareis entre dois deuses? Como Ele está hoje em nosso coração, dizendo: até quando a gente vai viver cocheando entre dois deuses na nossa alma? É esse mesmo Jesus. Mas que não é para condenar, muito pelo contrário, para salvar. E tratando o nosso coração, Deus faz a chuva cair. E essa chuva traz o mantimento de volta, traz a expressão da vida de volta, traz a alegria de volta. E aquela vida que estava seca, não por falta de dinheiro, não por falta de alguma coisa boa, por causa de um problema, mas aquela vida que estava seca,
por causa de idolatria, por causa de uma vida perdida no pecado, por causa de um engano do nosso coração, por causa de uma distância de Deus que a gente vive há anos, mesmo estando dentro da igreja, domingo após domingo. Essa tristeza, essa sequidão, esse estio, essa morte que vai se apoderando da nossa alma, ela vai sendo visitada por Deus, visitada pelo Espírito, e à medida que a água vem e enche a minha alma, ela passa a fluir a partir de mim, como Jesus fala em João no capítulo 7, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Amém? Rios fluirão, porque é natural que à medida que nos enchemos de Deus, a expressão da vida, ela muda, a devoção muda. Nós ouvimos pela manhã a pregação de Roberto, falando de um fariseu que está ali criticando o tempo todo aquela mulher, que vai lá diante de Jesus, lá em Lucas capítulo 7, se você não viu, quiser acompanhar e ver depois. Vai lá e quebra um vaso e chora, e com seu cabelo está lá enxugando os pés de Jesus, se quedando aos pés de Jesus. E aquele fariseu dizendo, ó para aí, ó isso, aquilo, não sabe adorar feito eu, não conhece a Bíblia feito eu. Rapaz, e aquela mulher está ali quebrada. E Jesus diz assim, a quem muito perdoa, muito ama. Porque quem está se sentindo tocado e perdoado, muito, a expressão da vida é ser de amor profundo por Deus. Eu não estou aplicando essa palavra aos jovens, não. Embora eu considere jovem uma idade assim, acima de 10 anos, para mim é jovem. Mas pense bem, por que essa fraqueza? Por que essa morte está se apoderando dos nossos membros? Será que Deus não podia mandar chuva? Chuva mesmo. Você lembra a última vez que você orou assim, dizendo, Deus, traz um avivamento sobre a minha vida e sobre a igreja? Você lembra a última vez que você disse assim, Deus, eu quero levar mesmo a sério. Eu quero parar desses milímetros, dessas besteiras, essas brincadeiras, eu quero viver a tua vida a sério mesmo, de verdade. Eu quero parar desse ânimo dobre, de ficar cocheando de lá para cá. Eu quero viver mesmo sério. Eu quero entregar essa minha casa, essa minha família, esse meu coração, essa minha vida, o que for, no teu altar, assim, de uma forma séria mesmo. De forma que eu não entrego e fico controlando, eu entrego. Assim, Deus, faz a tua vontade, mesmo que ela não seja minha, Senhor, faz a tua vontade. Esse negócio no coração, quando a gente está orando a Deus, vem, Senhor, vem mesmo e sopra o teu espírito e enche. E a chuva desceu em Israel, uma manifestação da presença de Deus na vida do povo. Assim como o Evangelho, a gente poderia entrar em tantos textos das narrativas do Evangelho. Quantas vezes Jesus derramou essa chuva? Quando Ele curou, quando Ele multiplicou pães e peixes, quando Ele encheu aqueles barcos de peixe, quando Ele encheu a alma dos discípulos de um gozo, de uma alegria, de uma profundidade assim, de uma riqueza tão grande com a sua própria pessoa. Quando Ele disse para a tempestade assim, acalma-te. Quando Ele repreendeu religiosos, prostitutas, gente socialmente falando, daqueles que são mais desprezados por causa das suas práticas, até aqueles que socialmente falando são os mais respeitados. Jesus repreendendo e confrontando o coração, porque a expressão, a vida de Deus é algo físico,
material, porque o Evangelho é Deus beijando a terra, tocando a terra. O Verbo encarnou. Jesus deseja abençoar a vida da gente hoje, mas Ele precisa tratar o coração. Tratar é a nossa alma. Se há, até quando vamos cochear entre dois deuses? Entre dois deuses. Vamos orar. Se você puder baixar sua cabeça, grupo de louvor vai vir aqui. Quando a gente canta ao Senhor assim, faz chover, é porque a gente está dizendo para Deus, através da música, que nos ajuda a dizer uma alma mesmo ao Senhor, a expressão da alma. Está dizendo a Deus: o que eu quero mesmo é o Senhor. O que eu quero mesmo é o Senhor, porque a minha alma está seca, sedenta. O que eu quero mesmo é o Senhor. Se orar, podia pedir ao Senhor: Pai, sonda aqui o meu coração, traz um discernimento real da minha vida. Abre mesmo os meus olhos espirituais para que eu possa contemplar tamanho do lamaçal que os meus pés, o meu coração tem entrado, a tamanho da sequidão que a minha alma tem entrado, e o quanto nós precisamos ansiar, desejar pela manifestação do Senhor, do reino de Deus, a bênção de Deus, a chuva que Deus quer derramar, que é muito mais do que água, muito mais do que mantimento, é o sinal da sua presença, da sua abundância. E assim Jesus disse: em mim há vida superabundante. Vamos orar. Enquanto você ora, depois nós vamos cantar ao Senhor. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover,
lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Ó Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Na tua presença que há plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Deus querido, amado Senhor, contempla a oração do nosso coração aqui. Mesmo em pé como estamos, nós clamando a Ti, Senhor. Abre os céus, nos abençoa, Senhor. Aviva, Senhor, a Tua obra em nosso coração, porque não é obra nossa, de homens, nem tem a ver com sentimentos, sensações, mas nós sabemos que quando o Senhor abre os céus e toca, e mexe, quebranta, Senhor, nós clamamos a Ti. Ó Deus, livra-nos desse esfriamento, dessa sequidão, de um estio, de uma apatia. Senhor, faz a chuva descer aqui sobre nós, Pai. Enche-nos com Teu Espírito e levanta-nos, Pai, com força, com vigor. Como a Tua palavra fala que os que se renovam em Ti são fortes, vigorosos nessa terra. Senhor, levanta-nos com força, vigor, para vivermos a Tua vida aqui na terra, Senhor, com alegria, com plenitude, com coração cheio de Ti. Deus, em nome de Jesus, Pai, traz quebrantamento aqui no nosso meio, aviva a Tua obra em nosso coração, derrama essa chuva, essa abundância, Senhor, quem sabe até em áreas da nossa vida, quem sabe até, Senhor, em coisas na vida da gente que estão tapadas. Senhor, trata o nosso coração e abre as comportas dos céus, a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão profunda do Espírito seja sobre nós, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém. Assim como a coça, assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu, e Deus meu. faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. vem com teu Rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. vem com teu Rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vamos orar novamente. Senhor, como a gente já tem falado, Pai, a gente quer o Senhor mais do que tudo. A gente não quer só momentos, a gente não está aqui querendo forçar para acontecer alguma coisa sobrenatural. A gente quer buscar a Tua face, a gente quer Te encontrar, a
A gente quer ter um coração totalmente entregue ao Senhor. E sabemos, Pai, que isso tem muito a ver com o nosso dia a dia. Não adianta de nada, Senhor, a gente falar várias palavras aqui, bonitas, expressar algo aqui de forma exterior, mas se na nossa casa, Pai, a gente tem servido a Baal, ou no nosso trabalho a gente tem feito assim, Deus, nos permite ver a Tua glória, Senhor, diariamente. Nos permite, Senhor, Te conhecer mais, ver quem o Senhor é, conhecer quem o Senhor é de fato, um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus fiel. Queremos a Ti, Pai. Age em nós. Queremos estar mais perto de Ti. Faz chover, Pai, no nosso coração. A gente não quer viver como uma terra seca, que não vê a bondade do Senhor, mas a gente quer ter o Senhor bem perto. A gente quer reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Abençoa a nossa casa, nossa família, nossos parentes, vizinhos, nossos amigos, colegas de trabalho. Queremos, Pai, testemunhar, servir ao Senhor. Queremos fazer o Teu nome conhecido de todos. E que o Senhor seja visto e a Tua glória seja vista por todos aqui na nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vamos em paz para casa hoje.